Fala pessoal, esse é o nosso videozinho, né, de orientações semanais. Atenção, esse vídeo é sobre orientações de estratégia de feitura da prova do Enem, que é na verdade uma continuação do que a gente já conversou no vídeo da semana passada. Então, se você não assistiu ao vídeo da semana passada, primeiro assista aquele vídeo e depois volta para assistir este daqui, ok? Bom, nesse falaremos um pouco sobre a TRI, que é a forma, né, que o Enem adota para corrigir, né, para dar notas aí para as provas e que é super importante na nossa estratégia de feitura dessas provas do Enem. Então, qual é a nossa estratégia? Ou como é que funciona a TRI? Por que ela impacta na nossa estratégia? Pela teoria de resposta ao item, não é levado em consideração apenas a quantidade de acertos, e sim a consistência desses acertos perante a prova. Então a palavra-chave aqui é consistência, coerência, certo? Funciona assim. É muito comum que você encontre colegas que acertaram a mesma quantidade de questões que você no Enem e que tenham notas diferentes da sua, ou mais baixas ou mais altas. Por quê? Mesmo com a mesma quantidade de acertos, pode ser que as questões que você acerte e que ele acerte tenham consistências diferentes. Bom, em linhas gerais é assim. O aluno que é bem preparado e que domina as habilidades e competências do Enem, a expectativa em relação a esse aluno é que ele acerte as questões fáceis, quase todas, erre algumas de médias e erre as mais difíceis, né? Isso é um resultado consistente. O que é inconsistente? Que se erre as fáceis, que se acertem as difíceis. Por isso, o aluno que erra as fáceis e acerta só as difíceis, ele tem um resultado muito ruim na correção pelo TRI. Isso impacta diretamente a nossa estratégia de feitura da prova, porque o Enem tem o fator tempo que é crucial na feitura dessa prova. Então, olha só. É muito comum, especialmente no segundo dia, por causa da redação, que na última prova que é feita neste dia, os alunos têm que chutar muitas questões do final. Às vezes chutam 10 questões, 5, 15 questões de repente, né? E qual é o risco que se corre fazendo isso? Pode ser que nesse conjunto das últimas questões haja muitas questões fáceis. E o chute, né, que tem mais chance de você errar do que acertar, nesse chute você acaba errando as questões fáceis, que até saberia fazer, né, se tivesse tido tempo, e isso faz com que o seu resultado fique inconsistente. Portanto, na nossa estratégia de feitura das provas, você tem que treinar assim em casa também. Você tem que fazer até a última questão no tempo previsto. Ainda que para isso você precise saltar questões, você pode ter que pular questões, é super natural e indicado que você faça isso. Então você está resolvendo uma prova de ciência da natureza, de matemática ou de português, e você percebe que em uma questão você vai demorar muito, ou que você não sabe resolver a questão mesmo, você deve pular essa questão para que você chegue até a última de cada prova. Você não pode deixar para chutar questões do final da prova. Isso tem que estar muito claro para você. E no final, do tempo que você tiver disponível, você volta para as questões que pulou. Ah, Rossi, mas isso não dá tempo de voltar. É melhor que você chute uma questão difícil, que você já teria menos chance de acertar mesmo, do que você deixe para chutar questões que você nem leu e que possa haver questões muito fáceis lá naquele conjunto. Bom, se você quiser ter uma noção numérica sobre isso, na semana passada nós colocamos nos murais de todas as unidades do AZ o chamado raio-x Enem, com base no Enem de 2012, né, que já temos os dados estatísticos prontos, que uma empresa fez e mandou para a gente, colocando, né, um exemplo, né, de como é que seria o resultado pelo TRI de acordo com alguns modelos de respostas dos alunos. Se você der uma olhadinha já nesse documento, tá, você deve ter percebido que a empresa fez uma separação e uma organização das questões pela quantidade de acertos que cada questão recebeu no Enem. Da mais fácil para a mais difícil, ou seja, da mais acertada para a menos acertada. E aí, calculou pelo TRI qual seria o resultado de um aluno que acertasse apenas 20 questões na prova, só 20 das 45. Se ele acertasse só as 20 mais fáceis, a nota dele pelo TRI seria 617. Mas se acertasse só as mais difíceis e errasse todas as outras mais fáceis, a nota seria 301, o que significa que a discrepância é muito grande, porque o resultado de acertar só as fáceis e errar as difíceis é mais consistente. Ainda assim, mostra pra gente um aluno que não é um aluno muito bom, um aluno fraco, só acertou 20. Porém, uma nota muito maior do que aquele que só acertou as 20 difíceis, porque é muito inconsistente acertar só as difíceis e errar só as fáceis. Portanto, essa ponderação da consistência é fundamental para um notão no TRI. Claro que acertar só as 20 fáceis ou só as 20 difíceis é uma coisa meio irreal, mas quanto mais perto de você acertar mais as fáceis do que as difíceis você estiver, é melhor para o seu resultado do Enem. Também não é para você, então, errar as difíceis de propósito, claro que não. O ideal é que você acerte as fáceis, as médias e as difíceis, o máximo que você puder.
Não, o problema é, se você deixar para chutar, lembra? E no final da prova tiver muitas questões fáceis, você vai se distanciar cada vez mais do resultado consistente. Então, galera, dê uma olhadinha nesse documento no mural, tá? Lá tem alguns exemplos, né? Acho bem bacana que você dê uma olhada nisso e coloque na cabeça que para você obter um resultado excelente nas provas do Enem, você tem que fazer as provas até o final e você não pode chutar nenhuma questão sem ter lido, ok? Isso é muito importante naquela separação do tempo, né? Por isso, na semana que vem, o Rafael Pina, professor de redação, coordenador de redação aqui do AZ, vai fazer um vídeo neste mesmo horário, neste mesmo dia ele vai ao ar, para que você então tenha dicas de como executar a redação no tempo previsto para poder fazer então, né, num tempo ideal ali, as provas que vêm junto com a redação do segundo dia. Pessoal, na semana que vem então o Pina está aqui, não percam o vídeo, tá? Até a próxima, um abraço.